Talvez você esteja pensando que porque a gente está em casa, em isolamento, a gente pode comer o que a gente quiser. Talvez você esteja pensando que a gente pode comer em grandes quantidades biscoitos, chocolate, só porque a gente está ansioso. Talvez você esteja pensando que nada disso tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Mas será que tudo isso é verdade? Eu sou a tia Cíntia e hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante. O que a Bíblia fala sobre a nossa alimentação. Você lembra da história da criação do mundo? Deus criou o homem e a mulher e colocou eles dois dentro de um lugar chamado Jardim do Éden. Lá nesse jardim eles poderiam comer de todos os frutos de todas as árvores. Só tinha uma que eles não eram autorizados a comer, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A gente vê essa história lá nos capítulos 1 e 2 de Gênesis. E a gente vê que tanto o homem quanto a mulher desobedeceram a Deus e comeram desse fruto. E porque eles comeram desse fruto, o pecado e a morte entraram no mundo. A primeira ordem de Deus para a humanidade tinha a ver com a alimentação. A gente vai ver que depois que eles desobedeceram, o mundo nunca mais foi igual. Agora o pecado estava no coração de todos os homens e de todas as próximas gerações. A gente vê lá no capítulo 6, ainda de Gênesis, que Deus começa a preparar o mundo para o dilúvio. Noé construiu uma arca, obedecendo a Deus, e colocou ali toda a família dele e os animais. Depois de todo o tempo daquela chuva, depois que a chuva realmente desceu e eles saíram da arca, Deus dá mais uma vez ordens, tanto para Noé quanto para a família dele. E adivinha só, a ordem mais uma vez tinha a ver com a alimentação. Antes do dilúvio, eles só comiam frutas, legumes e verduras. Em Gênesis 9, que é depois do dilúvio, a gente vê que finalmente foi liberado para todos os homens o consumo também de carne. Tudo agora era permitido, frutas, legumes, verduras e carnes. A única restrição seria que eles não podiam comer sangue, porque o sangue simbolizava a vida. E você acha que parou por aí? Não. A preocupação de Deus com o que seu povo comia ou deixava de comer continua. Tanto é que no terceiro livro da Bíblia, um livro chamado Levítico, Deus passa para Moisés uma lista de várias leis que o seu povo deveria cumprir para ser puro e santo. Tem um capítulo inteiro, o capítulo 11, que fala apenas sobre o que o seu povo deveria comer ou não. Isso tudo mostra pra gente que Deus se importa com os mínimos detalhes. Ele se importa com o que a gente come e o que a gente deixa de comer. E tudo que a gente coloca para dentro do nosso organismo também é uma maneira de respeitar a Deus, de adorar a Deus e de cultuar a Deus. Você sabia disso? O que você coloca dentro do seu organismo pode agradar a Deus ou não. Mas você pode ter ficado um pouco confuso. E hoje, o que a gente pode comer? Depois que Jesus veio ao mundo, não existia mais um alimento que fosse impuro. Não existe mais algo que seja impróprio para um cristão comer. A gente pode comer de tudo. A preocupação de Deus com o que a gente come dura a Bíblia inteira. No Novo Testamento, surge um apóstolo chamado Paulo, que escreve uma carta para uma igreja de um lugar chamado Coríntios. Nessa carta, ele fala que a gente pode comer de tudo. Depois que Jesus veio ao mundo, não existia mais um alimento que era impróprio ou impuro. Tudo era permitido para a gente comer. Paulo só atenta para a gente uma verdade. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, ele fala assim: quer vocês comam, quer vocês bebam, façam tudo para a glória de Deus. Ou seja, o que a gente come e o que a gente bebe continua sendo um instrumento para glorificar a Deus ou não. Deus fica feliz quando a gente coloca dentro do nosso organismo alimentos que nos fazem bem, como, por exemplo, frutas, verduras, legumes e carnes. Mas Deus não fica feliz quando a gente coloca para dentro do nosso organismo, em quantidades excessivas, alimentos que nos fazem mal, como biscoitos, chocolates, sorvetes, todas essas coisas que a gente chama de ultraprocessados ou processados. Os legumes e as verduras, eles fazem muito bem ao nosso organismo. Aqui eu tenho o brócolis e o tomate. As frutas também fazem muito bem, como, por exemplo, a banana e a pera. Todos esses alimentos devem ser consumidos diariamente, porque eles fornecem minerais e vitaminas que nos ajudam no nosso desenvolvimento. Sabiam disso? Eles dão energia para a gente brincar, para a gente se divertir e para a gente crescer saudável. Os outros alimentos, como alimentos que a gente chama de processados ou ultraprocessados, como sorvete, bala, doce, chocolate, refrigerante, esses alimentos devem ser evitados. Esses alimentos são pobres em nutrientes e eles não fazem a gente crescer saudável. Hoje a gente vai passar para vocês 3 receitinhas feitas com banana. A banana é uma fruta rica em fibras e também rica em potássio. O potássio é um mineral que ajuda no nosso desenvolvimento e fortalecimento de ossos e dentes. Além disso, ele também ajuda no desenvolvimento do nosso cérebro.
Então vamos para as receitas? Não esquece que todas as receitas devem ser feitas com a presença do papai e da mamãe, tá bem? São 4 ingredientes para a primeira receita: banana, açúcar demerara orgânico, você pode usar o que tiver em casa, um ovo e farinha de aveia. O primeiro passo é amassar a banana. Agora nós vamos adicionar o ovo e o açúcar. Agora, com a ajuda de um fouet ou uma colher, vamos misturar tudo muito bem. Agora vamos adicionar 3 colheres de sopa de farinha de aveia e mais uma vez misturar. Aqui na minha eu adicionei uva passa e canela. Mas você pode adicionar na sua o que você gostar, castanha, outra fruta. Vamos colocar em uma frigideira já quente, de preferência antiaderente. Vamos tampar e deixar 2 minutos de cada lado. Agora a sua panqueca já está pronta. Pode adicionar creme de avelã ou uma geleia de frutas. Nessa receita só precisamos de 3 ingredientes. Primeiro vamos colocar a banana congelada, um pouco de leite e bater no liquidificador. Agora é só adicionar o mel na quantidade que você quiser. Seu smoothie está pronto. Você pode finalizar com o que você quiser. Aqui eu coloquei chantilly, mel e granola com cacau. Para a última receita, você vai precisar de óleo de coco, mel, ovo, açúcar, banana, aveia em flocos grandes, chocolate da sua preferência, farinha de aveia e fermento em pó. Primeiro, vamos misturar bem o ovo e o açúcar. Agora vamos adicionar uma colher de sopa de óleo de coco. Vamos adicionar uma banana amassada e a aveia em flocos grandes. Agora vamos colocar o chocolate, lembrando de deixar um pouquinho para colocar no final. Vamos adicionando a farinha de aveia. Você vai misturar bastante até chegar no ponto de massa, como você está vendo aí no vídeo. Agora é a vez do fermento. Vamos colocar o mel e continuar misturando. Esse é o ponto perfeito da massa. Agora, vamos colocar a massa em um tabuleiro untado ou com papel manteiga. Você pode fazer bolinhas, como eu estou fazendo aí no vídeo. Ou então, usar da sua criatividade e fazer o que você quiser. Que tal fazer um biscoito como esse em formato de coração? Você também pode fazer estrelas, bichinhos. Lembra daquele chocolate que a gente deixou para o final? Agora é hora de colocar na massa. Vamos colocar nossos biscoitos para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por 30 minutos. Pronto, agora é só aproveitar essa delícia. Gostaram das receitas? Agora é vez de vocês testarem na casa de vocês. Não esqueçam, com a presença sempre do papai e da mamãe. Quando vocês fizerem as receitas, não esqueçam de postar e colocar a hashtag A Igreja Somos Nós Kids. Tchau!